Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimas irmãs aqui presentes, prezados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos neste domingo dentro do tempo do Natal, dentro da oitava do Natal. A igreja nos convida neste domingo, nos chama a atenção para um aspecto da vida cristã que deve durar enquanto Deus nos permitir aqui e entrar depois na eternidade, que é viver como filhos de Deus. As duas leituras, o evangelista São Lucas, de modo especial, fala de José, Maria e o menino formando uma família aqui na terra para realizar a redenção do gênero humano, mas formar uma família aqui na terra para ajudar as outras famílias da terra a viverem uma vida nova, uma vida cristã, que São Paulo, nesse trecho da Epístola aos Gálatas, fala que é viver como filho de Deus. Isso todo mundo pode fazer. E isso todos estão convidados a fazer. Nós temos a consciência de que um dia nós nos deparamos com nosso Senhor, nós optamos para viver uma vida de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, e ao fazermos essa opção, nós não fizemos graças às nossas forças ou graças aos nossos méritos, mas nós fizemos graças a um poder que Deus nos deu, que nós falamos tanto nesse tempo preparatório para o Santo Natal, e apenas nós correspondemos àquilo sem nenhum mérito, sem nenhuma capacidade, a não ser cheios agora de gratidão, porque essa capacidade e esse mérito vem de Deus. Nós recebemos tudo. É uma coisa assim, igual os filhos dos ricos, né? De vez em quando pode alguém que é filho de rico, porque é filho de rico, é rico também, ficar um pouco meio orgulhoso. Falei, cara, você é rico porque seu pai era rico, sua mãe era rico, e você por acaso nasceu numa família rica. Eu acho que você não tem muito que ficar aí achando que você é alguma coisa, não. Você não conseguiu isso por você mesmo. Seu pai e sua mãe lhe transmitiram essa riqueza que você tem agora. O que você tem que fazer? Tentar manter aquilo, né, que você recebeu do seu pai e sua mãe, tenta manter. E ajuda outros. Você é rico, ajuda os pobres. E mantenha o que você recebeu do seu pai e de sua mãe. Você não pode dizer para os outros que você é melhor do que os outros, porque você fez alguma coisa. Você não fez nada, você recebeu. Meus amados irmãos, transportando isso para a vida espiritual, é exatamente isso e muito melhor do que isso que devemos ser. Porque nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus. Nós recebemos, por exemplo, a graça de ser irmãos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é nosso, foi nosso Senhor que nos fez assim, que nos deu essa graça. Nós não podemos ser orgulhosos. O único cuidado que temos que fazer é falar assim, meu Deus, o Senhor podia me proteger e dar a graça, por vossa bondade e misericórdia, de eu não perder essa riqueza e de eu dividi-la, se eu puder, como instrumento vosso, com outros que necessitam. Por isso São Paulo fala na Epístola aos Gálatas, dizendo, enquanto o herdeiro é menor, está falando aqui para os judeus, em nada difere do escravo. É menor quer dizer porque ainda não recebeu a adoção de filho de Deus, o pai ainda não lhe deu a herança. Mas uma vez que o pai determinou o tempo de dar herança, então agora ele tem a herança do pai.
Ele deixou de ser comparado a um servo e agora é o filho que recebeu a herança de São Paulo. E São Paulo fala que isso aconteceu com a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, que nasceu da Virgem Maria, ele não veio direto do céu, por isso Nossa Senhora tem um papel extremamente diferenciado de qualquer santo. De vez em quando vem um engraçado e fala assim: não, mas só Jesus que salva. Aí dá vontade de dizer para ele assim: então cala-te a boca, Jesus não precisa de você, cala a boca. Agora, se Jesus precisa de você para falar alguma coisa, ele precisou muito mais, ele quis precisar da Virgem Santíssima, de São José e dos santos. Se ele precisa até de você, rapaz, para espalhar o seu nome, quanto mais ele não precisou da Virgem Santíssima. Nascido de uma mulher, nascido submetido à lei, a fim de remir que estavam sob a lei. Deus quis se servir dos instrumentos, e alguns têm um valor, uma predominância que Deus quis dar. Alguns profetas, alguns santos, e a rainha dos profetas e a rainha dos santos, dos mártires, é a Virgem Santíssima, da qual nasceu Jesus. Por isso, depois da nossa gratidão a Deus, nós nos dirigimos àquela que Deus escolheu, cheios de gratidão, porque ela nos permitiu a viver, a nos tornarmos irmãos de Jesus, não irmãos nascidos da Virgem ou gerados pelo Pai, mas adotados pela graça divina, filhos adotados, como diz São Paulo, e herdeiros de Deus. Vamos pedir a nosso Senhor, nesta Santa Missa, a graça de nós melhorarmos a nossa vida de filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de seu Filho. Interessante essa questão do Espírito, viu? Nós sempre temos algum Espírito, quer dizer, aquilo que mais ou menos, quando a gente olha para uma pessoa, está latente naquela pessoa ali. Alguém pode ter o Espírito de mansidão, o Espírito de bondade, o Espírito de generosidade. Ainda que aquela pessoa não exerça aquilo, você se aproxima e percebe. Alguém pode ter, por exemplo, o espírito de acolhimento, de acolher os outros, tratar bem os outros. E nós podemos ter, por exemplo, o chamado espírito de qual outra coisa? Você tem o espírito de repulsa dos outros, nunca recebe ninguém com boa educação, nunca acolhe ninguém. Tem o espírito de vingança, ninguém pode fazer um mínimo mal para a pessoa, ele já está pensando em descontar, em botar na cadeia, e processar. Aquele espírito maligno que a pessoa tem. Qual é o espírito que nós devemos ter, que Deus espera em nós, e que quem vê Jesus o conhece e recebe essa graça, existe? É o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele espírito de olhar para as pessoas e ver, olha, as pessoas são semelhantes a mim, criadas por Deus, frágeis, podem errar, podem fraquejar, elas precisam da graça, precisam das minhas orações, se eu puder dar uma ajuda, eu ajudarei. É o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós amamos o nosso Senhor e nós temos o Espírito dele. Isso não é mérito nosso. Se nós notamos alguma coisa assim, devemos agradecer a nosso Senhor. E se nós não percebemos, eu acho que eu não tenho o Espírito do nosso Senhor, sou meio vingativo, sou meio mal. Em lugar de eu tratar bem minha família, eu desprezo, eu não sofro quando alguém sofre. Eu me alegro com a desgraça dos outros. Isso não é o Espírito de nosso Senhor. Que São Paulo fala aqui. Que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus não é somente Pai meu, Deus é o Pai também dos outros. É o Espírito de nosso Senhor que nós recebemos. E esse sentimento que devemos ter. E quando não temos,
Vamos nos ajoelhar diante de nosso Senhor e pedir: Senhor, enviai o vosso Espírito para renovar a minha vida, para eu melhorar. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O Espírito de nosso Senhor é o Espírito Santo. O Espírito de nosso Senhor é aquele Espírito que procede do Pai e do Filho. O Espírito de nosso Senhor que nos renova. O Espírito de nosso Senhor é que fez Nossa Senhora grandíssima e a tornou mãe de Deus. É o Espírito de nosso Senhor que nos faz cristãos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Mas São Paulo pode dizer: Deus enviou o Espírito que procede dele, o Pai, e procede de seu Filho, o Espírito Santo, seu Filho Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, depois do Natal, a levar uma vida cristã. Eu aqui faço uma sugestão. Nós estamos de férias. Muita gente tem um pedacinho de férias com a sua família, para viver em família um pouquinho, descansar um pouco, dar um pouco mais atenção à sua família. Muitos jovens deixaram seu curso de universidade, de faculdade, estão um pouco mais com os pais, estão um pouco mais à vontade. Vamos aproveitar um pouco esse tempo que nós temos e vamos nos dedicar um pouquinho mais a Deus, à família. Podem descansar, que sejam os descansos, que não sejam um pecado. Não seja enfiar agora a cara na droga, a cara nas modas indecentes, imorais. Tem tanta coisa que não é uma alegria verdadeira, é um pecado. Que a nossa alegria esteja de acordo com Deus, alegria verdadeira, que brota da virtude, que brota do bem, que nós tenhamos um tempo de descanso de acordo e com o Espírito de Jesus Cristo nosso Senhor. Aproveite para ler um bom livro. Aproveite para ler uma época da história da igreja. Conheça um santo, mas aqui um livro bom e que mostra a circunstância histórica. Se alguém quiser, por exemplo, vai lá nos Santos Padres, vai aqueles... Como é que era o cristianismo no início? Era igual o protestante ensina? Procure estudar um pouco. Aqueles que têm condição. E quem não tem, rezem em família. Porque Deus, nosso Senhor, nos dá a graça para todo mundo. Não é só cristão quem lê muito, quem sabe muito, não. É cristão quem reza e Deus dá a graça. Nós recebemos o Espírito de nosso Senhor. Se nosso Senhor não nos der, nós não temos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E São Paulo diz: a prova de que sois filhos é que Deus enviou. Foi Deus que deu. Não fomos nós que inventamos. Deus que nos deu, que enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, pelo qual nós chamamos Deus de Pai. E nós não somos escravos, mas somos filhos, herdeiros pela graça de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nos mantenha nesse espírito. E quero só dizer, o evangelista São Lucas louva aqui a vida de família. Nossa Senhora, São José se apresentaram no templo, aquela profetisa Ana, que começou a louvar, a falar de Jesus para os outros. E Jesus, o menino, diz São Lucas, ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria, e a graça repousava nele. Jesus viveu uma vida de família, com Nossa Senhora, com São José. Por isso, quando vem aquela revolta de não, eu quero viver em família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com os defeitos que eles têm, eu quero ter paciência com eles, quero ajudá-los, eu também quero que eles tenham paciência comigo, porque o Filho de Deus veio cá viver vida de família, e nós devemos viver vida de família. Todo adolescente, quando chega adolescente, tem uma revolta que vem do mundo, que vem da própria natureza, de não querer levar a vida em família. Não, quero pai, não, quero mãe, eu quero viver... Não, vamos levar uma vida em família. Eu vou me divertir, eu vou passear, vou descansar, mas eu quero respeitar o meu pai, minha mãe, quero honrá-los,
quero agradecer, quero ser gratos a Ele. Eu não posso ter nada se eles não me deram. O que eu tenho eu recebi de meu pai e minha mãe. E se eu não tenho muita coisa, mas graças a meu pai e minha mãe, eu tenho capacidade de ter algo, com a ajuda deles, com a oração deles, com o apoio deles, com a honra que eles vão receber. Nosso Senhor nos ensina a levar uma vida de família e que aquele Espírito bom de nosso Senhor nos conduza a levar uma vida de família. Cada um de nós cresça aqui a semelhança de nosso Senhor, do menino que crescia diante dos homens com São José e com Nossa Senhora. O menino ia crescendo e se fortalecendo, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Nosso Senhor, o modelo supremo de todos nós, no crescimento diante de Deus, que não é nada nosso, que é o que nós recebemos do nosso pai e nossa mãe, e que não podíamos recebê-lo se Deus não desse tudo isso, tanto para os nossos pais, como para nós mesmos. Tudo que nós temos, principalmente essa filiação, a graça de sermos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.